acolhido com amor nessa casa de caridade. E a luz do Mestre, que aqui se faz presente junto de todos nós, a espiritualidade de luz, que nos acolhe, nos assiste. Possamos ter uma boa palestra e cada um de nós possa tirar o melhor para si. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecer pela presença de cada um de vocês hoje aqui. Nosso tema de hoje é altruísmo e ele está no livro que nós utilizamos como base, Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. E hoje nós estamos começando um novo capítulo. Bem-aventurados os pacificadores. Como é de costume, eu vou ler um pouco, depois nós conversamos e aí eu completo a leitura até o final do nosso horário. Altruísmo. A virtude do pacificador é o altruísmo. O pacificador é aquele que promove a paz, é quem age sem violência. Natural que o altruísmo repouse no amor verdadeiro, em oposição ao egoísmo, que significa estar voltado para si mesmo. O altruísmo volta-se para o outro, saindo do universo pessoal para o alheio. Neste estágio, a pessoa é geradora de paz em torno, partindo para a ação e agindo no ambiente. O maior mandamento. Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro mandamento e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. A escalada do monte começa pela humildade, passando pela resignação, mansuetude, fé e pureza de coração. São atitudes interiores e de desenvolvimento espiritual. O ser humano estrutura-se melhor consigo mesmo e, a seguir, aprende a contar com Deus através da fé. No sétimo nível, no entanto, em bem-aventurados os pacificadores, Deus conta com ele. Quando a pessoa percebe que precisa dar de si, agindo no bem e para o bem, torna-se um ativista da paz. A paz começa dentro de nós, no coração. Não é uma atitude meramente exterior, e sim a expressão de um estado afetivo de amorosidade. A virtude que anima o altruísmo é o amor, se este é de natureza divina. Não existe amor sem a presença do próximo. No nível do altruísmo, revela-se uma nova perspectiva, exatamente a inclusão de alguém pelo qual se age. Até então, os passos na escalada do monte voltavam-se para si mesmo. O indivíduo estava no centro. Neste ponto, as ações se voltam para o próximo, para o outro, que necessita mais do que a própria pessoa. É um estágio mais maduro de crescimento psíquico e espiritual, pois revela ampliação na consciência de possibilidades. É como se o indivíduo percebesse que não são os planetas que giram em torno da Terra, e sim que a Terra gira como qualquer planeta em torno do Sol. Na analogia, não são os outros e as coisas que devem girar em torno dela, mas ela própria, como qualquer pessoa, que deve se mover em torno de propósitos maiores. Na máxima, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus
Jesus apresenta a mais desafiadora proposta de comportamento humano, a de não vivermos apenas em função de nós mesmos. Vai mais além, propõe que nossas vidas tenham um sentido maior para nós, na medida em que tornemos nossos sentimentos ampliados na direção do próximo. O amor é o mais nobre dos sentimentos e, como tal, não cabe em si mesmo. Necessita ir além das fronteiras do ego e atingir outras realidades. É o único sentimento capaz de construir verdadeiramente a paz, porque não é possível dissolverem-se antagonismos se não forem desfeitas as grandes diferenças que nos afastam uns dos outros. Bom, hoje eu vou começar, Ronaldo. Quando o livro nos traz aqui que a escalada do monte, ele quer nos dizer que essa escalada é a nossa escalada, é o nosso processo de evolução que nós vivemos no decorrer das nossas existências. Então a gente começa primeiro passando por processos de resignação, de mansuetude, de fé, de pureza de coração, até nós chegarmos nessa parte do altruísmo, que nada mais é quando nós chegamos no momento em que nós conseguimos ser o pacificador em todos os ambientes em que nós andamos. Aonde a gente se encontrar, a gente consegue trazer aquele ambiente mais tranquilo, a gente consegue ser aquela pessoa que, como eu costumo dizer, a gente faz o meio de campo nas situações. Porque muitas vezes onde há duas razões, digamos assim, onde há duas verdades, como a gente diz aqui, porque cada um de nós tem a sua verdade, e no momento a gente expõe como sendo a verdade absoluta, o outro tem a verdade dele, e ele também acha que a verdade dele é a verdade absoluta. E nesse embate que acontece, ou no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, nesse embate é necessário que sempre tenha alguém que seja o pacificador. Aquela pessoa que vai trazer a tranquilidade, aquela pessoa que vai saber agir de uma maneira correta. Porque nas duas verdades, digamos assim, cada um tem a sua razão. Não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Só que tem que haver o entendimento de que há limites. Aonde termina o meu limite é onde começa o do outro. Então, ele expõe a verdade dele, o outro expõe a sua, mas não pode haver um conflito. Não pode. O conflito tem que ser. Me fala só tem que ser sanado por alguém. Alguém tem que chegar num ponto de nós temos que nos trabalhar e chegar num ponto que nós sejamos mais pacificadores do que conflitadores. Quando a gente consegue chegar num ponto de altruísmo, que a gente compreende as nossas emoções, nós conseguimos compreender as emoções dos outros. Por quê? Nós não reagimos mais, nós começamos a agir, porque a gente recebe, muitas vezes, injúrias, recebe palavras que nos agridem, que nos ferem, e quando nós chegamos no momento que nós estamos já altruístas, que nós já nos conhecemos, isso já não nos afeta, não nos atinge. A gente consegue receber aquilo, porém não vai afetar tanto o nosso
emocional, nosso lado emocional, e a gente não vai reagir. A gente vai conseguir compreender a situação do outro e para posteriormente a gente agir. Então, ser pacificador é auxiliar os outros, é ter um amor, digamos, mais sutil, que consiga perceber a dificuldade do outro. E também, quando a situação é conosco, a gente ser pacificador ao ponto de não entrar numa briga pelas questões emocionais dos outros, de absorver aquela emoção que está mais desequilibrada do outro e reagir de uma forma que transforme aquilo num conflito. Então, depois que nós caminhamos e conseguimos amadurecer o nosso sistema emocional, nós vamos conseguir chegar no ponto que nós não vamos mais entrar em combate. Nós vamos entrar numa forma em que a gente consiga expressar o nosso amor de uma maneira pacífica, de uma maneira sem precisar, digamos, se rebaixar e muitas vezes a gente entender que não, eu deixei o outro passar por cima de mim e não é isso. É agir de uma forma consciente, de uma forma amorosa, com que tu consiga passar para o outro que talvez naquele momento ele esteja errado ou ele esteja agindo de uma forma equivocada contigo. Sejamos pacificadores em todos os dias da nossa vida. Vamos tentar agir de uma forma que as emoções descontroladas dos outros não nos afetem, que a gente se conheça o suficiente para agir de uma forma mais amorosa e não reagir de uma forma agressiva. Sempre que a Karine começa a falar antes de mim, ela sequestra minhas palavras, então eu fico sem ter o que dizer, agora tudo é com ela. Na verdade, assim, eu acho que a gente chega num ponto, quando a gente começa a falar sobre altruísmo, sobre pacificação, a gente realmente entra em contato com Deus. O nosso Deus interior, ele brota. Porque a gente vai estar agindo nesse amor grandioso que a gente recebe. Quando a gente fala em altruísmo e consegue ser altruísta, que é uma coisa que se torna difícil porque tu abre mão do teu tempo, do teu espaço, da tua comodidade para fazer o melhor que tu possa fazer para alguém ou para alguma situação. A gente passou agora pela pandemia há pouco tempo atrás e eu sou de um grupo de amigos pescadores. Esses caras fizeram uma ação grandiosa de altruísmo, porque eles abriram mão da vida deles por um bom tempo, recolhendo donativos para levar. Foi para a Serra, não sei para que lugar que eles foram. Então eles agiram com altruísmo. Eles não estavam ali naquele momento programando na mente deles que eles receberiam alguma coisa em troca. Eles só simplesmente se despojaram e foram. Lógico que eles receberam. É lógico que o maior beneficiado da ação altruísta sempre é quem age com altruísmo. Porque esse ser está em paz com ele mesmo. Quando a gente fala em ser humano, que nós somos, é ser realmente humano. É deixar que essa humanidade ecloda, que ela saia de dentro de ti. Nós estamos vivendo momentos hoje que a gente fala sempre, né? E aí a Karine colocou na leitura sobre a pacificação, sobre o pacificador. Nós vivemos hoje, e há muito tempo, lógico, né? Onde linhas são traçadas no chão e que delimitam o teu espaço. Em qualquer lugar, vamos começar daqui, da cidade, depois a gente vai, ou dentro da nossa casa, existem linhas, né?
imaginárias na nossa cidade, que divide uma cidade da outra e que divide um estado do outro e que divide um país do outro, são tudo linhas imaginárias. É um rio que cruza, é uma fronteira deserta, é uma mata, que alguém lá atrás decidiu que isso aqui é meu e não é teu. E hoje nós estamos vivendo muito mais essa tensão geopolítica, onde países determinam que aquele espaço vai se tornar meu a partir de agora. Então existe, eu sempre digo, né, que existe acima de nós pessoas que se intitulam acima do bem e do mal. E que não tem altruísmo nenhum, né? Porque eles não estão pensando naquela população que vive lá. Não estão pensando nos milhares de famintos que estão vindo à tona no mundo inteiro, né? A fome está tomando conta do mundo por guerras, por sanções, por destinos de alimentação, que tem que ir para um lugar e é desviado para outro por ganância. Não é por necessidade. A gente não está conseguindo mais ser pacificador, como a Karine colocou, porque as tensões estão muito grandes. As tensões começam dentro de casa, marido e mulher, pai e filho, porque não há mais um momento de confraternização, de sentar todos juntos e conversar sobre qualquer coisa. Existem muitas regras das conversas. As piadas não podem ser mais contadas. As brincadeiras têm que ser escondidas. Nós estamos vivendo um momento em que, lógico que isso vai passar. Lógico que lá na frente vai terminar. Mas para isso tudo, tem que haver a comunhão interna. A pacificação interna minha. Eu preciso me pacificar para me tornar um pacificador. Eu preciso deixar o meu egoísmo de lado para me tornar um altruísta. Em qual momento que eu consigo fazer isso? Em qual momento que eu paro com o meu chimarrão e levanto e vou fazer alguma coisa? Porque eu tenho meus horários? Porque eu estou cansado? Eu tenho exemplos aqui dentro da nossa casa de pessoas que estão fazendo ações altruístas, pessoas que estão tentando salvar, vamos dizer assim, uma alma. Então todos nós temos essa capacidade, todos nós temos essa condição para fazer a condução do altruísmo. Quando a gente faz uma campanha de recolhimento de agasalho ou de alimentação, aquilo entra na caixa, os alimentos, o agasalho, a gente nem vê quem é que colocou. Porque essa é a intenção do altruísmo, é tu doar e não fazer propaganda daquilo que tu está fazendo. Porque Deus sabe. É com Ele a nossa conexão. Nesse momento é com Ele. Quando a Karine falou a respeito dos passos que a gente está dando, né? Nessa subida do nosso monte, que cada um tem o seu monte, né? Tem uns que botam um monte pedregoso, que gostam, né? De subir na pedra. O meu, eu estou aplainando ele, assim. Eu converso com o seu maridozinho e peço para ele passar uma reta ali que dá uma ajudada. Mas assim, se a gente não conduzir o nosso monte de uma maneira que fique mais tranquila para a gente, é lógico que vai ter pedra, é lógico que vai ter uns caminhos aí que vai ser mais difícil, isso é lógico, gente. Isso é para o nosso crescimento interno, é para a maneira como a gente vai agir. Mas se eu não fizer essa construção do meu monte o mais simples possível, diariamente, fazendo a pacificação, conversando com as pessoas de uma maneira correta, respeitando o ser humano que está do nosso lado,
principalmente respeito a uma palavra difícil hoje em dia, né? Eu não vou conseguir pacificar nem a mim e nem a ninguém. A Karine tem mais coisa para ler, bastante, né, Karine? Eu nem vou falar tanto hoje. Deixar contigo. A construção da paz verdadeira anima pelo amor. É o principal desafio de todos nós. Em todas as épocas da humanidade, não temos conseguido alcançar a harmonia na convivência com os nossos semelhantes. O reflexo disso pode ser percebido nas relações pessoais e também no âmbito das nações, que continuam com muitas dificuldades de entendimento e de cooperação mútua. Nesse sentido, com o mundo globalizado, estabeleceu-se uma necessidade de interdependência entre os países, de tal forma que a crise de uma nação compromete a performance das outras. Não se concebe mais o isolamento, nem mesmo o antigo comportamento imperialista dominador, porque este, ao subjugar outras economias, determina o prejuízo próprio, uma vez que não há autossuficiência absoluta em nenhum país. As guerras que anteriormente poderiam até gerar desenvolvimento sob certos aspectos para os países vencedores, hoje determinam a derrota coletiva, porque o mundo vive mais a necessidade da cooperação do que da competição. No plano individual, pessoas pouco cooperativas inevitavelmente isolam-se e, por conta disso, empobrecem em todos os sentidos. Também, indivíduos que não promovem a paz através do seu comportamento tornam-se intolerantes e intoleráveis, afastando os outros de sua convivência. Tornam-se, com isso, criaturas amargas, pessimistas, de difícil relacionamento. E, por esse motivo, podemos afirmar que a paz começa nos pensamentos e nos sentimentos. Não, só essa partezinha aqui é interessante. Nós vivemos num mundo de extrema competição, né? E a gente vem treinado desde muito novo a sempre querer competir com os outros, competir com o nosso semelhante. E o momento agora, o momento que a gente vive de transição planetária, é para a gente aprender a competir bem menos e cooperar bem mais. Então, desenvolver o altruísmo é uma forma de cooperação que a gente tem. Então, sejamos, né, diariamente menos competitivos e mais cooperadores com os outros. Ou competitivo consigo mesmo, né? Então, que aí sim... Ou cooperador consigo mesmo também, né? Colocar as metas possíveis de ser atingida para não criar também aquele transtorno de não conseguir atingir, né? Porque aí a gente também está... Eu digo muito da palavra do boicote, a gente acaba se boicotando. Eu queria comentar também a respeito do altruísmo. Hoje no estudo nós estávamos comentando outros assuntos, mas tem a ver com isso. Às vezes, o não ajudar, aparentemente, né? Tu sentir que a pessoa também não está fazendo nada por ela e tu não ajudar faz com que seja um ato altruísta, porque essa pessoa tem que pegar o rumo. Então, nem sempre tu te doando, tu vai ser só altruísta. Às vezes, tu não te doando, tu te negando a fazer uma ação, vai também fazer um ato altruísta, porque o movimento tem que ser dos dois lados, né? Eu não posso me movimentar quando o outro não quer movimento. Certo? Então, assim, eu sou altruísta, mas eu quero ajudar, mas eu vou empurrar, mas eu vou fazer. Se o outro não quer, às vezes tu não fazer é o melhor daquele momento. Então, nós estamos aqui no processo de subir o monte. Nós estamos aqui no processo de elevação. É como eu digo sempre, tem pessoas que querem ficar dentro da caixa. É um direito. A caixa é seguro.
um direito. Mas Deus nos colocou aqui para andar, para circular, para fazer. Existe aquela parábola que fala a respeito dos 3 empregados que receberam uma moeda de ouro. Cada um recebeu uma moeda de ouro do patrão, né, para sair no mundo e ver o que eles poderiam fazer. Um foi e duplicou, outro foi e manteve o mesmo valor e o outro enterrou. Qual que Deus castigou? O que nada fez. O outro que não conseguiu dobrar o valor, ele tentou. O outro fez. Mas aquele que escondeu para garantir que ia ficar com aquilo, nada fez. Então, será que Deus quer que a gente nada faça? E nada no sentido de, vou ficar na rede, né? Vou ficar no bem bom. Sabe? E aí Deus tem que mandar um tsunami para dar uma chacoalhada, para a gente dar uma mexida. Então, gente, olhe para dentro e diga assim, ó, eu sou mais forte que isso, eu posso. Eu consigo me ajudar e poder ajudar a outra pessoa que está na frente ali esperando. Isso é um círculo. Hoje eu falei também Tem 1 minuto para falar. Hoje eu comentei também no estudo exatamente sobre isso, né? Que cada vez que eu faço um ato, eu mexo com 7 pessoas, que mexem com 7, que mexem... Imagina isso. Nós aqui dentro da sala hoje, tá? 30 pessoas. Cada um de nós vai transformar mais 7. Isso é energia pura, mexendo com as estruturas. Mesmo que eu chegue em casa e não faça nada dentro da minha casa, só em eu estar bem, a minha mãe vai me ceder. Então é isso que nós buscamos, né? É nos transformar todos os dias, nos pacificar todos os dias, pacificar o ambiente onde a gente está. Conseguir escutar uma pessoa que queira falar, às vezes a pessoa precisa necessitadamente de falar. Ah, mas eu não tenho tempo, meu telefone começa a tocar e eu preciso responder. Será? Será que a gente não consegue deixar um tempinho a mais ali? Então essa é a nossa busca, tá, pessoal? E como a Karine fala sempre, né? A verdade de hoje não é a nossa verdade de amanhã, né, Karine? Por quê? As coisas mudam, né? Graças a Deus as coisas se mexem. No nosso círculo, nas nossas conversas, né? O que eu tenho arraigado de cultura, que eu trago de anos, se quebra no momento em que eu vejo uma outra situação na minha frente que eu nunca vivi. Então, o que era verdade até ontem, até agora, amanhã deixa de ser verdade. Porque eu não estou vivendo a plenitude de uma vida, né? Cada um de nós está vivendo a sua plenitude, mas não a plenitude geral. É isso que nós estamos buscando, né? Vai chegar uma hora que, como espírito, nós vamos ter vivido a plenitude. E aí nós não vamos mais precisar reencarnar. E aí nós vamos viver ao lado de Deus Pai, que é isso que nós buscamos. Tá bem, pessoal? Meu minuto se foi. Agradecido por hoje. Mais 1 minuto. Agradecemos pela presença de cada irmão. Cada um possa ter um bom retorno a seus lares.